Boa tarde, pessoal. Vamos aqui a gente dar os primeiros passos com relação ao estudo da trigonometria. O que é que vem a ser trigonometria? Trigonometria é o estudo do triângulo retângulo baseando-se nos ângulos agudos. O que é ângulo agudo? É o ângulo que é menor do que 90 graus, né? Todo triângulo retângulo, como a gente já viu no teorema de Pitágoras, ele tem um ângulo reto, não é? Um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, e ele tem dois ângulos agudos, são os ângulos de menor que 90 graus, né? Então, tá aqui um, e tá aqui o outro, ó. Então, um ângulo de 90 graus e dois ângulos menores que 90 graus, ângulos agudos. Então, a trigonometria estuda justamente isso, a relação, né, do que pode existir dentro de um triângulo, tá bom? Baseando-se nos ângulos agudos, não é? Então, como a gente já viu nas aulas anteriores sobre triângulos retângulos, a gente tem no triângulo retângulo o que a gente chama de hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, ok? Então a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, correto? Hipotenusa, não esqueçam disso. Os outros dois lados do triângulo são chamados de catetos, tá bom? Então aqui tem um cateto e aqui tem outro cateto, ó. Cateto, tá bom? Cateto, cateto, hipotenusa, tá bom? Então, normalmente a hipotenusa é chamada de A, os catetos são chamados de B e C, tá bom? Ângulo reto, 90 graus. Os outros dois ângulos do triângulo aqui são ângulos agudos. Então, vamos lá. Na trigonometria, a gente estuda basicamente três elementos essenciais, que são o chamado seno, cosseno e tangente. Seno, bom, cosseno e tangente. O que é o seno de um ângulo? Ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas, professor Eduardo, o que é cateto oposto? A gente vai ver. O cosseno tem o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o que é o cateto adjacente? A tangente, ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vamos primeiro identificar o que vem a ser o cateto oposto e o cateto adjacente. Vamos lá. A gente já sabe aqui desse triângulozinho, ó, a gente já sabe que hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, nesse triângulo aqui, ó, a minha hipotenusa é isso aqui, ó, certo? Ela está oposto ao ângulo reto. Está aqui o ângulo reto. Então, aqui, esse lado aqui é a minha hipotenusa. Ou seja, a letra A. Vou identificar a minha hipotenusa pela letra A. Hipotenusa. Então, esse lado aqui, ó, é um cateto. E esse lado aqui, ó, também é um cateto, ó. Então, hipotenusa, cateto e cateto. Tá bom? Hipotenusa, cateto e cateto. Então, o que é esses catetos? Porque tem cateto oposto, cateto adjacente. Então, vamos lá? A gente vai pegar aqui, tá certo? Um triângulo qualquer aqui, ó. Vou pegar um triângulo aqui. Trazer ele maiorzinho para cá. Então, como é que eu vou identificar os meus elementos? Aqui tem o ângulo reto, ó. Claro, se aqui é o ângulo reto, a minha hipotenusa fica na frente dele. Então aqui é a hipotenusa, ó. Ok? Muito bem. Vamos dizer que eu estou me referindo a um ângulo, como a gente já falou, agudo. Então eu vou pegar esse ângulo aqui, ó. Vou chamar esse ângulozinho aqui de ângulo B, tá bom?
Vou chamar isso aqui de ângulo B, ó. Esse ângulo agudo é um ângulo B. Então, o que é a hipotenusa? Onde é que fica a hipotenusa? Ela fica oposto ao ângulo reto, tá? Então, se ela fica oposto ao ângulo reto, oposto significa na frente. Então, se eu me refiro a esse ângulo aqui, ó, quem é o cateto oposto? A hipotenusa não muda nunca, né? Ela é na frente, ela é o lado que fica na frente do ângulo reto. Já, como se refere-se aos ângulos agudos, o que é que eu estou me referindo? Ao cateto oposto. Então, se o meu ângulo é aqui, ó, o meu cateto oposto, ele é o quê? Aqui, ó. O cateto oposto, ó. Ou seja, é o cateto, é o lado que está na frente do meu ângulo agudo que eu estou me referindo. Tá bom? Então, cateto oposto. Claro, se aqui é o cateto oposto, aqui é a hipotenusa, o cateto que fica ligado a esse ângulo que eu estou me referindo é chamado de cateto adjacente. Tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Se eu mudar a posição do meu ângulo, agora, no lugar de eu pegar esse ângulo B aqui, eu vou pegar um ângulo C aqui, ó. Vou chamar isso aqui de ângulo C. Tá bom? Então, quem é meu cateto oposto agora? Vai ser o lado que está na frente dele, ó. Ó. Então, aqui já não é mais me referindo ao ângulo C, esse cateto já não é adjacente, ele é chamado de cateto oposto, ó. Cateto oposto. Quem é o cateto adjacente? É esse cateto aqui, ó. Tá bom? Então esse aqui passaria a ser cateto adjacente. Então, moral da história, onde é que eu quero que vocês cheguem? Hipotenusa, como é que eu identifico a minha hipotenusa? A hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo reto. Perfeito? Muito bem. Cateto adjacente é o cateto que não está na frente do meu ângulo agudo. Ok? E o que é o cateto oposto? O que está na frente do meu ângulo agudo. Perfeito? Então, como aqui a gente está gravando e está ficando cheio o quadro, eu vou apagar rapidinho e a gente vai verificar isso aqui em forma prática. Então, memorize isso, grave isso, veja várias vezes o vídeo, registre no caderno o que é o seno, cosseno, tangente, tá bom? Memorize devagarinho essas fórmulas, aprenda as posições perfeitamente, tá? Então, vamos nós, olha só. Pronto, vamos nós. Eu tenho um ângulo aqui, A. Ângulo B, aqui é meu ângulo reto. E aí eu quero, aqui eu tenho 10, 8 e 6. Pronto. Quem é minha hipotenusa? O lado oposto ao ângulo reto, ó. 10. Quem é o meu ângulo de minha referência? O B. Então isso aqui, ó, é o cateto oposto. Aqui é o cateto adjacente, que está do mesmo lado. E aqui é a minha hipotenusa, o A, né? Então, se eu quero o seno, então, quem é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, aqui, cateto oposto é o 8. Quem é hipotenusa? 10. Se eu quero o cosseno, certo? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente aqui pra gente? 6, ó. E quem é a hipotenusa? 10. Ok? Quem é a tangente? A tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? O 8, ó. Quem é o cateto adjacente? O 6, ó. Ok? Perfeito? Memorize isso aí. Verifique esse vídeo várias vezes. E aí depois, no privado ou no grupo, tire as dúvidas. Até breve, gente.